Olá, meu nome é Alberto Henrique e esse é o trabalho individual de fungos. Após esse módulo de fungos, eu pude perceber de forma mais clara a ampla importância dos fungos na sociedade, além daquilo que aprendemos no ensino médio. Pelo menos eu aprendi no ensino médio como o fungo como decompositor. Então, antes de começar a passar os conhecimentos que eu adquiri, eu vasculhei a casa atrás de fungos. Eu nunca imaginei que iria fazer isso, mas fiz. E ainda estava torcendo para que aparecesse na minha geladeira. Loucura, eu sei. Como eu estou num processo de mudança de casa, essa busca foi um pouco mais complicada do que eu esperava. Mas eu encontrei. O primeiro ele foi bastante fácil de encontrar. Foi o Saccharomyces cerevisiae. Esse Ascomycota unicelular foi o mais fácil de encontrar por estar presente em pães e cervejas aqui em casa. E sim, essa foto da cerveja está vazia porque eu bebi, desculpa gente. Realmente tinha cerveja aí. Eu encontrei mais dois fungos Ascomycota na geladeira. Um em morangos e outro na maçã. Eu classifiquei os dos morangos como Botrytis cinerea. E os da maçã eu classifiquei como Glomerella. Eu não consegui chegar a uma classificação mais perto, mas eu acredito que seja isso. Caso essas duas classificações estejam erradas, eu coloco a culpa na cerveja. Eu também tentei encontrar um basidioma aqui em casa, vendo se encontrava pelo menos o famoso champignon. Mas infelizmente não tinha. Até tinha na pizza que eu pedi, mas não deu tempo de tirar foto. A pizza estava uma delícia, pelo menos. E depois de encontrar esses fungos, eu pensei em como passar tudo que eu aprendi para a minha família. Eu lembrei que elas aqui em casa têm o costume de apenas tirar a parte mofada visível de frutas e legumes e utilizar o resto. Então, utilizando uma tabela que eu achei de classificações de legumes e frutas de acordo com o crescimento do mofo nelas, eu pude ver que se cresce um mofo em um morango, você precisa jogar a bandeja fora, já que a consistência do morango é muito menor, então o fungo consegue crescer com muito mais facilidade. Agora, em certos legumes, você consegue salvar uma parte desse legume, cortando a parte mofada até certo ponto. Eu expliquei isso para elas, e além disso, eu pensei em demonstrar para elas a importância dos fungos em nossa sociedade, além de aumentar o conhecimento delas sobre os fungos. Então, vamos ver como foi essas perguntas. Eu tenho que demonstrar os conhecimentos que eu aprendi na faculdade com vocês agora. Então, eu vou mostrar umas imagens e vocês me dizem se vocês acham que é fungo ou não. Começando com essa aqui. Não olha a parte de trás porque ela tem resposta. Essa é fungo? Eu achei que é fungo. O nome disso são micorrizas. Elas são associações entre plantas e uma espécie. Pode ser fungos ou não. Eu acho essa de cá. Espera que ele está fazendo um trabalho aqui. Eu acho essa de cá. Não, é a mesma coisa, a mesma foto. Isso aqui, elas servem para aumentar a absorção de nutrientes da planta. Essa planta aqui, na verdade, é uma maconha. Maconha, eu tô vendo. Mas pode ser qualquer outro tipo de planta. Só botei maconha só para chamar a atenção mesmo. Que elas servem para aumentar a absorção. Vocês acham que isso que auxilia a planta é um fungo ou não é um fungo? É um fungo, é um fungo. E você? Se é para ajudar na planta, É, isso que eu acabei de falar. Não é. Não é? é nutriente. Não, é um organismo. Esse organismo é um fungo ou não é um fungo? Não é um fungo. Não, porque o fungo não ajudaria, só prejudicaria. É. Então, na verdade, isso é um fungo. Ele é um fungo que faz uma associação simbiótica com uma espécie de planta. Nessa imagem eu botei uma maconha, mas pode ser qualquer outra espécie. Essas raízes que vocês viram, que além da planta tem raízes aqui, são as hifas, que são as raízes do fungo, em que elas... Basicamente, raízes do fungo, em que ela ajuda a absorver o nutriente para as plantas. Provavelmente uma espécie de glomeromicota. Deixa eu ver aqui. Pode olhar de novo. Tá vendo? Quando você quiser ter sua plantação de maconha, você já sabe que você pode comprar micorrizas.
e colocar. Caramba! Olha! Agora o outro vai ficar salvo. Agora essa imagem aqui. Um champignon. Vocês acham que é fungo ou não? O champignon, ele também é um fungo. Ele é um fungo. Ele é um fungo? Ele é uma planta? Não, ele é um fungo que parece ser uma planta, porque ele é vivo. Isso aí é vivo. Ah, eu acho que bom essa raiz aqui. É um fungo. É um fungo. Então, ele é um fungo. Na verdade, os cogumelos, que é essa parte que a gente come, que a gente vê na floresta, são fungos. Esse aqui é um basidiomicota, e isso é um basidioma, que é, na verdade, a parte de cima do cogumelo. É a parte de reprodução sexuada do fungo. O bolor, aquela coisa que a gente vê no pão, ela é a fase assexuada. O cogumelo é a parte assexuada, em que só vai ter cogumelo se o fungo estiver num ambiente que não esteja favorável para ele. Os fungos foram muito importantes na alimentação em tempos de crise na Europa, em que era considerado como a carne dos pobres, em que quando não tinham alimentos, então o fungo na alimentação ele teve uma importância muito grande nos cogumelos. E esse aqui, ó, a penicilina. A penicilina também é feita de um fungo. Um fungo. Por que você acha que é um fungo? Porque ele é como é que se diz? Ele é um bolor de qualquer produto. Ele é um bolor. Ah, Era é. aquele. É um fungo, sim. Tá nitidamente. Ela. Tá cheio de coisinha de fungo, coisa horrível. Então, a penicilina, ela é feita de um fungo, de um gênero de fungo, é um ascomicota, que é um gênero que a gente vê comumente no pão, esse penicilino. É aquele bolorzinho verde, aquilo é um penicilino. E aquele branco que também dá no branco, antes de virar verde, ele dá branco. Pode ser, eu não sei as fases de cores, mas eu sei que aquele verdinho, ele é um penicilino. E tem outras espécies de penicilino, como a da penicilina, que foi descoberto o primeiro antibiótico. O primeiro antibiótico foi feito com um fungo. Está vendo a importância do fungo desde a alimentação até a indústria farmacêutica. É estranho, né? E isso aqui, ó, a levedura, aquele fermento biológico, aquele levedura de cerveja. Ele também é fungo. Ele também é fungo. Você pode botar qualquer massa, pingar só um pouquinho d'água e deixar, ele vai virar isso aí. Aí virou. Ah, é. Isso é um fungo. Eu já vi, horrível isso. Eu já vi essa aqui. E se espalha muito rápido. É mesmo, né? Parece Que que coisa vai criando mesmo. raízes. Então, esse aqui é uma levedura. Ele é um tipo de fungo, mas ele é unicelular. E esse fungo que a gente está vendo é o Saccharomyces cerevisiae. É a levedura de cerveja, que a gente coloca também para fazer pão, a gente coloca ele e o bolo cresce. Então, ele não é horrível, esse aqui. Ele é fermento. Ele é um fermento biológico. Ele ajuda a crescer a massa. Muito importante para pães, desde sempre, que ele é muito importante. Interessante. Agora que vocês viram isso, vocês sabem ver a diferença entre bolores e cogumelos? Entre bolores e cogumelos, se tiver ali, eu sei. Então, o bolor é a parte assexuada, a fase assexuada do fungo, e o cogumelo é a parte sexuada, em que só vai ter se ele estiver num ambiente desfavorável para ele. Certo. Umidade. E como vocês acham que os fungos se propagam? Eu acho que é coisa do ar, né? É a umidade. A umidade, bomba de igual- sujeira. Sujeira é bom, sujeira também. Mas é a umidade. Vai a umidade um em cima do outro. Vem o sol, aí vai a chuva Vem a de novo. friagem. E aí vai Vem o indo. vento, Vai a criando Então. aquela.
Na verdade, os fungos eles se proliferam, muitos deles, pelo ar, em que eles soltam esporos. Os fungos, tanto assexuados quanto sexuados, eles soltam esporos no ar, em que esses esporos eles contaminam o ambiente. Contaminam não, eles se fixam no ambiente e eles crescem. Então, o ar que a gente respira, ele tem esporos de fungo. Mas se você deixar uma superfície para ele crescer, ele vai crescer. E a última. Você acha que o mundo seria melhor com ou sem eles? Ah, com. Porque precisa deles. Sem eles Precisa não deles para pode. limpar o ar, a sujeira, as microbactérias. Eles são importantes. A gente viu que eles são importantes na alimentação, na indústria farmacêutica. Eles são Fariam as vacinas. Eles são importantes também nas plantas, para vocês terem seus pezinhos de maconha. Então, vocês entenderam que fungos, além de... Claro, existem fungos que têm malefícios, que causam doenças, mas tem fungos que são benéficos. Então, o mundo sem eles seria um mundo totalmente Desprotegido. complicado para a gente, né? Desprotegido, né? Nós teríamos imunidade, nós, porque tem que ter contato com essas coisas. Também. Uma parte disso. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação.